Foi do Face. Então tá. Definimos bullying. Bullying tem que ser um comportamento repetido. Bullying tem que ser entre pares, né? Não tem hierarquia. Bullying tem que acontecer num contexto de um showzinho, tem que ter o agressor, tem que ter a vítima, tem que ter uma plateiazinha, né? Então é meio que um showzinho de mau gosto, né? Muito mau gosto, né? Muito sério. É importante, porque o que acontece? Muita gente fala, na minha infância tinha isso, a gente não caracterizava bullying, né? Então não se leva tão a sério o bullying como se tem que levar, porque o bullying, quando ele realmente acontece, ele é sério e tem consequências muito graves. Quem de nós, quem nunca, né, aqui na nossa época, quem nunca ouviu o apelido de quatro olhos, dente de ferro, a baleia, né? O magrelo, o alto, o baixo, né? Não tinha o nome ainda, mas sofríamos todos. E aí, aquela velha frase, já sofri tanto com isso, já passei tanto por isso, não fiquei nem um pouco sequelado. E aí banaliza e minimiza o bullying, né? E antigamente, Mônica, era todo mundo. E o importante do bullying é que há um alvo. Há uma pessoa ou um grupo pequeno envolvido como o alvo. E antigamente era todo mundo tinha apelido. Agora não. Uns são fofinhos e um grupo pequeno é o ruim, é o medonho, é o quatro olhos, é o burro, é o você não aprende, ou o CDF, porque não necessariamente o bullying está ligado a características negativas da pessoa. Às vezes a pessoa se destaca tanto e aquela outra pessoa não consegue aceitar isso, que a pessoa que tira nota muito boa, muitas vezes sofre um bullying. Aquela pessoa que tem a família estruturada sofre bullying, a pessoa certinha sofre bullying, a pessoa que se veste bem sofre bullying. Então o bullying não está ligado a características negativas necessariamente. No fundo, se a gente for identificar os sentimentos, por trás do bullying pode ter, né, a velha inveja também, desde a mais tenra infância. Meus filhos são pequenos e eles de vez em quando assistem Carinha de Anjo. E na tal da Carinha de Anjo, que é uma novelinha aí de criança, tipo, né, do SBT, bem educativa até uma série de pontos, existe no colégio interno das freiras, tem duas noviças muitíssimo engraçadas, né? Uma é uma negra linda, tem um vozeirão, a outra é uma bonitinha, né? Bem a gatinha do pedaço. E a Dulce, que é a protagonista da Carinha de Anjo, tem duas colegas de sala que perseguem, né, sem dar assim, nenhuma trégua à menina. Elas perseguem, elas tramam, essas duas, assim, a Dulce incomoda muito. Porque como ela é muito fofinha, muito docinha, elas já chamam Dulce chatinha, né? As noviças cuidam muito da Dulce, a Dulce perdeu a mãe, o pai não, né, ficou um tempo longe dela. Então as noviças, né, acolheram a Dulce. Isso gerou muito ciúme dessas outras duas colegas, né? E ali também está muito bem exemplificado um caso de bullying. Aliás, um bullying terrível, né? Chega a ser uma coisa bem déspota, assim, bem, né? Um requinte de crueldade. Né? A gente então, gente, resumindo, porque a gente caiu a bateria uma vez e aí o Face deu uma travadinha aí de uma outra vez. Para ser bullying, segundo Roberto Dominici, tem que ser um comportamento repetido, social. A vítima tem realmente que se sentir agredida, ela não tem, se ela ri com aquilo, se ela se diverte com aquilo, se ela não tem muita graça, né? E rapidamente para a brincadeira, porque é o segredo de parar, aliás. Né, quando a gente era menor, falava assim, o pai fala, não liga, ele vai parar porque você não vai ligar. Ou chama ele de outra coisa, ele vai ficar envergonhado e vai parar de chamar. Então, e a outra característica do bullying é que tem que ser em formato de showzinho, né? Tem que ter aquele que é agredido, tem que ter que é a vítima, né? Tem que ter o agressor e tem que ter uma plateia. Sem plateia não tem graça, né? Exatamente. Uma plateia que seja omissa, uma plateia que seja conivente com esse bullying, certo? Então, tá aí a definição de bullying. A segunda pergunta que a gente fez para a Roberta, que ela vai resumir, porque o vídeo já caiu 2 vezes,
Como a gente identifica que um filho, porque nossos filhos não necessariamente vão conseguir contar pra gente que estão sofrendo bullying, até porque eles não têm maturidade para verbalizar isso, né? E nem se dão conta, eles não sabem direito o que eles estão sentindo, eles ainda não processaram isso. Então, como nós, enquanto pais, percebemos que os nossos filhos estão sofrendo bullying? Sofrendo bullying ou qualquer outra questão que envolve emocional e que deixa a criança triste, a primeira coisa é a mudança de comportamento. Então, seu filho mudou comportamento, liga as antenas. Seu aluno mudou comportamento, liga 300 antenas. Nenhum ser humano muda comportamento da noite para o dia se nada estiver acontecendo. Por isso que muitas vezes em sala de aula é fácil identificar a criança que está com a separação dos pais iminente, criança que foi abusada, criança que sofre algum tipo de violência, porque há uma mudança de comportamento. No bullying, geralmente a vítima, em maioria, ela se isola, ela começa a ter dificuldade alimentar, porque tudo que é emocional mexe com o nosso sistema digestório. Então, tem úlcera, tem gastrite, são crianças que começam a ficar mais tímidas, mais isoladas ou mais agressivas. Criança, quando vai para polo, ou de silêncio, ou de muita fala, ou de agressividade, ou de agitação, algo está tendo no meio. Ou de ficar muito chorosa. Muito chorosa, exatamente. Ela fica muito sentida, qualquer coisa é motivo para choro. Se você perceber que seu filho antigamente se dava bem com todo mundo e começa a não se dar bem com todo mundo, você tem que ficar de olho. Antigamente eles tinham melhores amigos, agora não tem mais. Agora já não quer ir para a escola, agora já não quer ir com a galerinha da rua, agora já não quer descer para brincar embaixo do bloco, não quer ir para reunião de familiares. Mecanismo de fuga, exatamente, né? Percebeu que algo no social da criança está alterando, fica de olho, porque pode ser o bullying. Pode ser bullying, pode ser abuso. Se está no ensino médio, pode ser uso de droga. Pode ser o início de uma depressão. Sim. Então, assim, ninguém muda comportamento à toa. Não. E ninguém cai na escola à toa. Aquele velho papo de, mas ele nunca gostou de estudar, tudo bem, ele tirava 5, agora ele tira 3. Então, alguma coisa aconteceu, vamos futucar. A queda do rendimento escolar é algo muito significativo no bullying, porque geralmente o bullying acontece nessa área social escolar e acaba que a criança não tem prazer em ir, está tensa na sala de aula, ela já não consegue mais aprender. O momento que ela está naquele ambiente é um momento de sofrimento, então não há a concretização de novos conceitos. Beleza, a gente falou bastante da vítima, agora a gente vai falar, né? A gente pensa muito se o nosso filho vai estar sofrendo bullying, mas será que a gente para pensar se o nosso filho é o agressor, né? E se ele for o agressor? Por que o agressor? Por que o praticante de bullying é praticante de bullying? Então, retomando, o praticante de bullying, ele tem duas vertentes, na verdade. Tem muitos estudiosos que dizem que o praticante de bullying, ele é, na verdade, o valentão, é aquela criança que tem o mundo girando em torno dela, ele é o centro do mundo, é o sol, do sistema solar, e ele faz questão de mostrar isso para todos. Pode ser aquela criança que tem a necessidade da liderança e não consegue a liderança por meios sociais, por ser aquela pessoa conquistadora, feliz, alegre, inteligente, amiga de todos, então ele começa a liderança por imposição. Pode ser a criança que tem prazer em humilhar o outro. Infelizmente, na sociedade que a gente tem hoje, cada vez mais as pessoas têm prazer em humilhar e em se colocar superior ao outro. Principalmente as crianças que ainda não têm as regras sociais bem estabelecidas. Em subjugar o outro. Exatamente. Eles têm prazer em mostrar poder. Resumidamente. Existe uma outra corrente que diz que muitos desses, na verdade, são pessoas frágeis. São pessoas com autoestima baixa, são pessoas que têm medo de sofrer agressão, têm medo de que reconheçam nele as fragilidades, a falta de que tem algo bom, de qualidades. Então o que ele faz? Ele chama atenção para o outro lado. Ele agride para não ser agredido, ele chama a atenção do outro para ele não ser o foco de atenção. Então existem essas duas vertentes. E na verdade não tem como a gente falar que uma só é correta. Mas, na verdade, vários outros casos, essas são as principais, como tem inúmeros outros fatores. E faz todo sentido no mundo que seja tudo junto e misturado. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente observa mesmo
que as famílias que criam os seus filhos como se fossem o umbigo do mundo, né? De forma a elas se transformarem em crianças egocêntricas, de repente ele acredita que ele é o centro do mundo. Aí ele chega na escola e ele vê que ele é mais uma das crianças queridas, todas queridas, né? E aí ele não vai entender por que isso está acontecendo, mas como assim? Ninguém me vê como o máximo do máximo, como a bala que matou o Kennedy, né? Então me fizeram acreditar nesse delírio, né? E quando chega esse equívoco no primeiro meio social dele, então uma das defesas para ele conseguir entender, não, então deixa eu me impor aqui, deixa eu botar moral aqui, né? Como eu ponho em casa, né? Em casa eu posso, em casa eu sou aplaudido, ou em casa não há limites. Em casa eu xingo e todo mundo ri, né? Então todo mundo acha bonitinho o tipo de comportamento que eu tenho, né? Eu quebro, eu empurro, e então, eu como pediatra no pronto-socorro vi outro dia, né? Atendi outro dia uma criança assim, ela estava no colo da mãe, e daqui a pouco ela pegava o cabelo da mãe, e a mãe ficava lá. Na escola a gente vê E isso aí, muitas vezes. nossa, eu na hora falei, opa, como assim? Você tá batendo na sua mamãe? Que coisa feia, eu não gosto de ver isso não. Não aceito isso não. Porque aí, na verdade, Mônica, que a mãe agia, é sempre assim, né, nesses casos, a mãe agia como se não tivesse acontecido, mas já recebido um carinho. Aquilo era banal. E na verdade tem duas coisas na atitude da mãe. Primeiro, a vergonha é tão intensa que eu finjo que nada está acontecendo porque eu não vou matar um menino aqui na frente de todo mundo, mas ali eu te pego. Ou a que acha que isso é normal e eu tenho que, na verdade, abrir mão de tudo para que o meu filho me ame. O que acontece hoje em dia é o que a gente falou no outro vídeo. Há uma mudança na sociedade, uma quebra de valores e paradigmas que está gerando uma sociedade com muitas distorções. Estamos em meio a uma imensa crise de valores. Exatamente. Né? E cabe à família, nós já tivemos aqui um vídeo justamente falando sobre isso, né? Dando a definição atual de família, né? Que não é só mais a família tradicional, mamãe, papai, filhinhos, né? É um grupamento de pessoas onde existem os cuidadores, aqueles que são cuidados, entre eles um forte vínculo afetivo. Né? Ah, mas a família tradicional, mamãe, papai, filhinho, é muito melhor. Não necessariamente. Tudo depende, por isso que a gente nem usa mais esse termo família desestruturada. Não depende da grade, não depende da estrutura. Depende da dinâmica dessa família, como essa família se relaciona. Se tiver mamãe, papai e filhinho, a mãe diz que pode, o pai diz que não pode, a mãe diz que vai, o pai diz que não vai. Mãe, né? E tanto melhor. Ou esse casal tem que se alinhar, ou esse carro vai bater logo ali, ou tanto melhor um só. Exatamente. Né? Então, família tradicional, se os pais estiverem aliados, é o melhor dos mundos, obviamente. Mas se não tiver, tanto melhor um só. Né? Se não for possível esse alinhamento, tanto melhor um só. Então, a família tem a função de cuidar, de educar, de amar como ninguém, espere-se, né? De amar como ninguém e de passar valores, de repassar valores, princípios de caráter, né? E nessa questão dos valores tem exatamente isso, o meu limite. Até onde você pode ir, até onde você não pode ir, né? E o grande indicador é, para cada coisa que eu for fazer na vida, eu estou me prejudicando? Eu estou prejudicando o próximo? Esse é o que mede até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, né? Não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse. A partir do momento que você passa esse grande valor ao meu próximo como a ti mesmo, faça ao outro o que você gostaria que fazer, não faça o que você não gostaria que fizesse com você. Então você tem um grande medidor social. Porque o que acontece hoje é exatamente a quebra do foco em um só e não num grupo social. E aí muitas pessoas, Mônica, você recebe muito em WhatsApp, ou você vê em meios sociais, antigamente todo mundo era chamada disso e eu não fiquei traumatizada. Eu levava surra, exatamente, e não fiquei traumatizada. Gente, pera lá, uma coisa em cada lugar. O bullying, como a gente falou no início, é uma das modalidades de agressividade e abuso que mais crescem no mundo hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado sim com o bullying. Tudo é bullying? Não. Por favor, gente, vamos ter muita mediação na hora de nomear as coisas. Mas o bullying cresce cada vez mais. E o que leva o bullying a crescer cada vez mais? Criação familiar. Ponto. Existem dois focos aí. A gente poderia passar a noite falando do que pode levar
a uma criação familiar, um praticante de bullying ou uma vítima do bullying. Mas eu acho que se destaca aí dois polos. Primeiro é o polo que gera um agressor de bullying, uma criança em que precisa da liderança e do poder, que era o que a Mônica estava falando. Hoje em dia temos dois tipos de família. Primeiro, a família que trabalha muito e que, já que você está trabalhando muito, você não tem tempo de visualizar o seu filho. No tempo que você chega em casa, você dá umas broncas ou fica ali do teu lado enquanto você está mexendo no celular, você está vendo a TV, você não interage com o seu filho. Então você não sabe o que está acontecendo com ele. Igual essa mãe que você citou desse seriado. Com certeza ela não tinha um diálogo com o filho. Sim, porque os 13 porquês, o seriado, né? Exatamente. Se você tivesse aqui um diálogo, você ia perceber que algo estava acontecendo com o teu filho. Se você tivesse o olhar tanto para o filho como para o aluno, você percebe. É claro que algo está acontecendo. Então, temos famílias que correm muito e que não têm tanto tempo para lidar com essas besteiras. E que, além disso, briguinha de criança só. E que tem dificuldade na hora de passar valores. Como? Eu me sinto culpada ou eu já passo tanto tempo trabalhando que eu vou chegar em casa e vou ter que impor regras, eu vou ter que colocar para o meu filho que ele pode, o que ele não pode fazer, o que ele pode agir, como não pode fazer. Não, eu já fico tão pouco tempo com o meu filho que eu vou deixar ele fazer tudo. Porque é uma forma dele saber que eu amo. Gente, criança não acha que é amado pai que não dá limite. O limite é uma forma de amor. E o limite dá chão. E é a forma mais trabalhosa de amar. E né? é a mais necessária no mundo cada vez. E eles mais se louco que a gente sentem vê. mais seguros quando eles têm limite. Quando entende que o pai e a mãe olham para ele e colocam o que é certo e o que é errado. E é a forma mais certa de você criar um bom cidadão. É você colocar limites, né? Amparos. Não precisa ser como antigamente, mas você tem que dar amparo. Então o pai ou a mãe chega em casa, fica pouco tempo e acaba passando a mão e achando lindo tudo que o filho faz porque não tem muito contato como antigamente tinha. Antigamente, geralmente se tinha mais tempo em casa do que mais tempo fora. Então dá, ou pelo menos a mãe, na sua maioria. Então se dava mais atenção. Fora Relativamente, né? Porque muitas vezes estava com o umbigo no fogão, na pia. mas percebia o filho. Mas tinha um filho ali perto, então elas tinham maior facilidade de perceber alguma alteração. Hoje em dia, quando você chega em casa, tem mães que chegam em casa, o filho está dormindo e sai o filho está dormindo. Mas eu acho que é qualitativo isso daí, mais do que quantitativo esse tempo. né? Em sua maioria, né? Tem aquelas mães lógico. que tiveram 9 filhos, quem cuida dos menores são os maiores. Ela vive no fogão, vive no tanque, vive, né? Então não era um tempo qualitativo também. Ela tinha mais possibilidade de perceber o que estava acontecendo, mas não necessariamente viam também. Não, né? e nós, gente, ninguém está falando aqui que é ruim trabalhar o dia inteiro. Nós duas somos mães e nós duas trabalhamos muito, mas não é pouco, trabalhamos muito. Mas o que a gente tenta dar é isso. O tempo que eu estou com meu filho, eu estou com meu filho. É um tempo de qualidade, é o que a Mônica está falando, e não quantitativo. Então, antigamente, as mães ou os pais tinham mais esse valor de família. Hoje Eu em dia, tenho uma não amiga se tem. médica. Eu tenho uma amiga médica que ela, pra mim, é o recorde de alguém que tem, e ela trabalha muito, e muito mesmo, mas ela detém o controle quase que absoluto de tudo que acontece na casa dela. Pelo telefone, ela pilota tudo, e eu nunca vi alguém ter mais autoridade. Eu peguei ela, meu ícone nessa questão, né, então você pode estar fora de casa e estar muito mais presente do que gente que está dentro de casa. Né? Ou que tá numa manicure, na massagem, não sei o que, e nunca tá com os meninos. É foco, é olhar, né? Então a criança acaba achando que pode tudo, pode falar com os outros do jeito que fala com o pai. Muitas vezes, quantas vezes eu ouvi na escola, mas em casa eu posso tudo. Em casa eu não preciso obedecer o que os outros falam, eu mando aqui porque em casa eu mando. Isso é o que mais se escuta hoje em dia. Mesmo, as crianças falam isso. Muito, desde 2 anos. Como pediatra a gente não pega essa parte não. Como terapeuta, eu só sou terapeuta de adolescentes, então essa eu não sabia. Muito, elas falam muito e elas têm noção. A gente acha que criança não percebe, que chega ao poder. Criança percebe com muita clareza. Então assim você cria pessoas que acham que podem tudo e que o importante é elas estarem satisfeitas, porque é isso que o pai faz. Satisfaz e não é capaz de ser frustrada. Então ela não aprende a ser frustrada e ela não se preocupa com o outro, porque em momento nenhum o pai falou que existe um outro, e sim a criança.
então eu me sinto culpada e acabo fazendo tudo, ou já passo tanto tempo fora de casa que eu acabo fazendo tudo. Antigamente, as famílias tinham mais irmãos do que hoje em dia. Então acaba que os próprios irmãos iam limitando até onde você tem poder e até onde você não tem. Que hoje em dia a gente tem geralmente famílias de 1 ou 2 crianças. Financeiramente é mais saudável, estruturalmente é mais saudável, então tem diminuído o número de filhos. Aí o pessoal fala, pessoal que tem muito filho é mais safo. Mais safo porque você tem que se virar. Mais safo porque você tem que entender que o teu irmão está implicando porque sua orelha é grande e você tem que calar a boca porque você apanha dele. Mais fácil porque você tem que aprender a dividir inevitavelmente. E nessa você vai se frustrar. E nesses tempos de hoje em dia, a gente realmente, essa questão da frustração é extremamente importante. A gente não permite que os nossos filhos se frustrem, a gente se vira do avesso para dar tudo que eles querem e, no final das contas, viram meninos absolutamente despreparados, inclusive, para qualquer tipo de frustração. Aí, chega na adolescência, tem uma frustração, porque ele é o centro do mundo, e de repente ele começa a namorar fulaninho de tal, daqui a pouco troca ela pelo outro, né? Pela outra. Então, aí se desestrutura totalmente. Muitas vezes acaba cometendo até o suicídio com isso, né? Sim, despreparo total, completo, emocional. Como nessa questão eu quero frisar mesmo, essa questão do... quando a gente analisou o seriado, né? Os 13 Porquês, que é um seriado extremamente rico, né? Coloca a realidade da coisa como ela é mesmo, que muitos pais não têm a menor noção, né? Acho que até tem a polêmica, né? A gente assiste, não assiste, deixa o filho assistir, não deixa o filho assistir. Eu tô cheio de menino com 12, 13 anos que já viu esse seriado sem a presença do pai, o pai nem sabia, nem a mãe sabia, né? Como aqueles jogos extremamente violentos. E aí, Mônica, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não necessariamente a criança tem estrutura emocional para assimilar aquilo. Então o legal é eu sofrer, ou o legal é ser o que era o valentão da história. A pessoa transporta para o personagem o que ela gostaria de ser e começa a ter características parecidas, se ela não tem um fortalecimento emocional para saber que não precisa ser igual a ninguém. Então elas muitas vezes acabam praticando o que está lá. Isso eu digo desde pequenininho. Existem alguns programas de TV em que a imposição do líder é tão forte que a criança chega na sala e quer ser igual ao fulano. Eu sou a tal. A Xuxa. A Xuxa nem coisa, eu sou o cala a boca, dá licença Cláudia, senta-se Cláudia, né? Mas existem desenhos que você acha que são super inocentes, quando você vai ver há uma imposição de hierarquia e de humilhação muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com o que os filhos veem. E nisso, Mônica, a gente tem um outro polo. O quê? Estamos criando crianças com muito pouca maturidade emocional. Porque estamos aí são as vítimas dos bullying. Exatamente. Também, né? Ou que acaba virando praticante para não ser vítima. O que acontece? A gente vem de gerações, como a gente já falou no outro vídeo, não vou retomar, quebradas. Então, ninguém quer ser como o avô foi, que era muito impositivo. E a gente vem numa geração em que tá agora. Nós não queremos ser como os nossos pais foram, porque eles foram muito impositivos. Nós criamos uma geração sem limites. E essa geração está tendo filhos. Então, falta de limite do pai, falta de limite da criança e falta de uma maturidade emocional. Augusto Cury diz legal. Que receita perfeita para dar tudo errado. Tudo errado. Não querer nunca fazer o que o outro faz. Tem pesquisador que fala que precisam de 2 gerações para você alterar toda uma sociedade. Uma que fez errado e a outra que não quer fazer o que a outra fez. Pronto. O resultado não é coisa boa. Augusto Cury diz que a gente está nas gerações dos mendigos emocionais. O que é isso? E dos analfabetos emocionais também. Exatamente. Seriam pessoas que não têm uma maturidade emocional para viver numa sociedade ou para lidar com os conflitos que temos na vida. O que acontece? A gente chega em casa e dá para o filho todo o amor, todo o carinho, porque toda mãe, todo pai quer dar isso, gente. Isso é lógico, somos mãe e pai, todo mundo quer dar tudo para o filho. Muito carinho, muita atenção, muito amor. E a criança cria uma base emocional de sustentação, como se fosse um colchão emocional bem grande. Só que na hora que ela vai para a sociedade, seja micro, a escola, ou a sociedade mesmo, quando ela vai conseguir um emprego,
A sociedade não faz esse colchão emocional. A Ela não vida vai como te ela dar. é. Exatamente. Não acontece. Ela não vai te dar tudo que você quer, ela vai te falar não. O importante não é Você sua não vai ser o vontade. umbigo do mundo. Exatamente. Né? E a criança não consegue trabalhar com isso. Ela não consegue lidar em sociedade, porque ela está acostumada a não precisar se impor. Ela está acostumada a tudo ter na mão. Então ela não está familiarizada em, ei, me dá minha massinha, me devolve a minha massinha minha. Porque ninguém vai tomar dela. A massinha na casa dela é só dela. É só né? dela. Só que no mundo tomam dela. E aí ela não sabe agir nessas situações. Então ela acaba sendo muito propensa a ser vítima. Porque eu não sei me impor. Eu tenho tudo na mão. E quando eu vou para o mundo, eu vou com sofrimento. E é um sofrimento genuíno. A gente tem mania de falar, ai, é birra da criança, ai, é chorinho na porta, ai, que é muita mãe. Não. A gente tem que levar muito a sério o sofrimento genuíno da criança. Então, se ela está mostrando que ela não consegue conviver com os pares no parquinho, na escola, a gente tem que começar a gerar em casa conflitos e situações em que a gente fortaleça o nosso filho para ir para a sociedade. Olha que importante, quando um educador está atento na escola, e é claro que filho não vem com manual, e é claro que os pais não são necessariamente educadores, né? Não são pedagogos, muitas vezes não tem essa psicologia toda para lidar com a criança, né? Olha que ponto importante, a escola perceber que essa criança está despreparada, muito despreparada no âmbito social, e está precisando passar por alguns perrengues dentro de casa também para criar marra. É melhor, não, tinha um pai que falava assim, eu prefiro bater do que a polícia bater. Ele falava até pra gente, pode bater, professora, pode bater, porque se não bater, a polícia bate. Eu prefiro que você bata, que é com mais amor. E é isso. É você, na verdade, não bater, mas você criar na criança fortalecimento pro social. Gente, outro dia no Zap dos nossos filhos aí, né, dos pais, estava se falando justamente isso, né? Ai, mas a professora grita. É lógico que não é o ideal gritar. Lógico. Agora imagina você ter 30 e tantas crianças, né? Eu nem me imagino com 30 e tantas crianças sem nunca dar um grito. Eu não consigo, mas eu não sei como isso pode existir. Mas enfim, vocês têm uma liderança maravilhosa e invejável. Nossa, ave pedagogos, né? Mas eu lembro que lá na discussão do Zap dos pais, né, dos nossos filhos, pequenos ainda, 7 anos era a faixa, né, agora estou com 8, eu lembro que ela falando, eu falei, puxa, se a professora gritar com meus filhos, eles nunca vão se aterrorizar, porque com certeza eu devo gritar bem mais que ela. Tem um Esse papo de falar 20 vezes a mesma coisa, cada vez para cada criança, imagina, 20 vezes escovar o dente, 20 vezes para 1, para 2, para 3, eu tenho 3, né? 60 vezes para escovar o dente, 60 vezes para levantar, 60 vezes para trocar o uniforme quando chegar na escola. E ninguém vai dar um grito, Jesus, que admiração profunda que eu tenho. É lógico que eu vivo falando, a mamãe quer muito não precisar gritar, mas vocês têm que ajudar. Senão, sozinha eu não vou conseguir. E família joga junto. É um time. Né? Exatamente. Não tem que ser cobrado isso unicamente de mim. Afinal de contas, a sua mãe já dá plantão em pronto-socorro, já trabalha num campo de guerra, já falta tudo no pronto-socorro, já falta gente para atender, já falta, enfim, eu tô ali com um bando de gente estressada, é pai estressado, é fila muito grande, é serviço fechando, né? Essa é a nossa realidade. Do outro lado, atendendo um adolescente. Sua mãe está lidando com suicídio, sua mãe está lidando com depressão, sua mãe está lidando com, né, com várias questões pesadas. Aí você chega em casa e 20 vezes cada ordem para cada criança, 60 vezes. Então... somos humanos, né? E eu acho, Mônica, que a partir do momento em que o pai se coloca como humano, como aquele que é e que precisa de ajuda, isso facilita a criança a entender que, primeiro, não existe perfeito, porque muitas crianças não aceitam errar, e não aceitam errar porque os pais não mostram para ela que os pais erram, os pais querem mostrar que são perfeitos. Mostre que você erra para o teu filho. Ixi, botei mais sal, ai, errei, ai, não devia ter feito isso. Isso vai facilitar o seu filho a lidar com os erros dele. Você culpa seus pais por tudo. E na verdade, isso é um absurdo. Muitas vezes os pais colocam no papel de... São crianças como você.
O que você vai ser quando você crescer? Canto direto isso aí nos grupos de adolescentes, né? Quando começa a história do ser pai, ser mãe, ser pai, sempre tem uma que já é mãe. Hoje mesmo teve, né? Aí eu falo, vai lá, manda aí. Manda teu depoimento de mãe adolescente. É fácil ser mãe? Como é que ficou a tua olheira até os 6 meses? E a gente cobra muito dos pais, então é importante os pais colocarem até onde vai o limite, até onde eu não consigo mais dar limite. Isso é importante. Eu lembro um pai que a criança tinha muita dificuldade de lidar socialmente com os outros, era uma menina. E ela era muito impositiva, tudo tinha que ser do jeito dela, senão ela gritava, ela batia, ela fazia, acontecia. E a gente conversou com os pais, falando da necessidade de começar a dar limites, porque ela falava que na casa dela ela fazia tudo. E o pai colocou muito sinceramente pra gente, falou assim, eu sou policial penitenciário, responsável por uma penitenciária enorme. No meu trabalho eu tenho que ser extremamente agressivo, eu tenho que ser extremamente impositivo, eu não quero viver essa realidade na minha casa. Isso é a verdade. E quando você bota a verdade, você sabe como lidar. Então como a gente pode trabalhar a frustração com ela? Como a gente pode trabalhar? Vamos buscar jogo, vamos... A partir do momento que você é real, você é fiel com você e com a sua família, dos seus limites, você tem como buscar outras estratégias que não te agridam, mas que também não deixem de dar os limites e regras para o seu filho. Todas as vezes que eu coloco isso, né? Mamãe já trabalha no pronto-socorro, no campo de guerra. Então, mamãe já trabalha com temas muito pesados nos adolescentes, né? Com os adolescentes. E é depressão, e é abuso, e é claro que metade disso eles entendem, mas sabem que é uma coisa muito pesada, né? É muito prazeroso, mas também é pesado. Então, quando a mamãe chega e tem que dar 20 vezes a mesma ordem para cada criança, se torna quase impossível não se descontrolar, não descompensar, né? Em casa, a mamãe espera poder ter um pouco de sossego, um pouco de descanso, né? Engraçado, realmente, quando eu coloco isso para eles se solidarizam e vêm, começam a ajudar. É porque a autoridade é diferente do autoritarismo. Quando a gente começa com um grito, com a imposição, a gente está lidando com autoritarismo e o ser humano não aceita a autoridade, a não ser que ela seja punitiva. O autoritarismo, né? A autoridade, sim, ela é necessária. A partir do momento que você coloca como parceiro, você fala, olha, eu tô chateada, eu tô cansada, hoje eu tô no meu limite, eu preciso da sua ajuda, porque sem a sua ajuda eu não vou dar conta. A criança te ama, tanto como professora quanto como mãe, isso é muito perceptivo. Ela muda o comportamento porque ela gosta e tem um vínculo com você e não quer te chatear e quer te ajudar. Você trabalha em emoção e não em posição. Esse é o gancho. Quando a gente fala das 5 atitudes, a gente vai destrinchar cada uma dessas questões. Eu adoro nas crianças que sofrem bullying. Eu tenho um exemplo formidável, até devia ter pedido para Tassiana tá aí presente, porque ela é meu ícone, né? Meu exemplo, a história mais fabulosa que eu tenho de êxito, né? Para não se sofrer bullying. Tassiana Sugai é minha amiga aí, ó, no Facebook, médica dermatologista. Tivemos a honra de ter sido a dermatologista da CIA do adolescente, a nossa clínica que foi no Hospital Brasília por uma década. A Tassiana conta a melhor de todas as histórias, né, em relação ao bullying. Ela disse que quando ela tinha 1 aninho, ela chegou descobriram que ela precisava usar óculos. E aí fizeram um óculosinho para ela e aí foi que ela descobriu que existia formiga, porque ela não conseguia nem ver isso antes, né? Aí beleza, começou a usar o óculos. Mas a mãe da Tassiana foi muito competente, foi muito hábil, é o meu grande ícone e exemplo dos casos de bullying. Porque quando ela foi dar o óculos para Tassiana, que era um óculos que ela falou que era fundo de garrafa mesmo, ela chegou e colocou, minha filha... Nossa, minha filha, como você está linda. Como você está fashion. Esse óculos te deu uma elegância, ela fez um óculos bonitinho para a menina e tal, né? E aí ela chegou na escola, ela acreditava na mãe, né? Então ela chegou na escola e desfilando. E a Tassiana, essa musa, essa diva que está aí na minha lista de amigos, ela já flutua, ela já anda assim como a Jessica Rabbit, né? É dela, não é fake, não é forçado, é dela, ela flutua, né? E aí ela chegou na escola já pequenininha, quando ela já chegou linda, eu sou fashion,
Já chegou desfilando. Ela não anda, ela desfila, né? E aí, quando chegou aos 7 anos, 7, 6 anos, 7, ela teve que botar aparelho. Ela falou, ai mãe, além de eu ter que cuidar do meu óculos, agora eu vou ter que botar aparelho também? Né? Aí a mãe, minha filha, você tá por fora, você não tá entendendo. Só bota aparelho quem pode. Né? Ainda mais na nossa época era bem assim mesmo. Só bota aparelho quem pode, minha filha, quem tem dinheiro. Aí ela chegava lá com o óculos dela, que deixava ela linda, fashion, né? E chegava com um aparelho que dizia que ela era rica, que ela era poderosa. Então ela desfilava, né? E aí, a pergunta que não quer calar. Qual era o apelido que a Tassiana ganhava nas escolas? Muitos chegam e falam, dente de ferro, 4 olhos. Nunca, jamais teve apelido nenhum. Sabe qual é o apelido que ela tinha? O único que ela tinha, metida. Ah, eu achava, mas é isso. Nunca chamaram ela de 4 olhos, muito menos de dente de ferro, porque ela se achava, bullying tem graça quando você se incomoda. Exatamente. Né? Se você não se incomoda, você se acha, que graça vai ter? Ela já exalava uma autoestima poderosa, né? Então, como que ela, que graça ia ter chegar a Tassiana, que já chega desfilando aqui, a Jessica Rabbit da parada, eu vou chamar ela de 4 olhos, se chamasse ela ia dar uma gargalhada. Deixa eu te contar que só usa óculos que fecha. E olha assim, oi, você tá dizendo que, oi, como assim? Você tá dizendo que eu sou, não querido. É maturidade emocional. É você trabalhar errou no seu... o endereço do seu bullying. Né? É. Então nunca teve graça zoar a Tassiana, porque ela se achava, ela era mesmo a Jessica Rabbit, maravilhosa. Renata Dominici Leite está dizendo, fantástica essa história. E a Renata, ela sofreu um caso na própria casa dela. O filho dela sofreu bullying durante muito tempo. Foram 3 anos numa escola e depois 2 anos em outra. E ela primeiramente não percebeu. Ela percebeu um dia que ele pediu muito para mudar de escola. E quando foi mudar de escola, ele, conversando com a pedagoga, com a coordenadora, falou assim, mas aqui, vocês cuidam do dinheiro que vem para o lanche? Alguma coisa parecida com isso. Cuido, por quê? Porque na outra escola todo dia eu apanho para pegar o meu dinheiro do lanche. Há 3 anos ele passava fome no lanche e apanhava. Que era para dar o dinheiro dele. E todo mundo ria. E ele só se calava. Ele não tinha vontade de falar. Ele foi se isolando. E ela durante muito tempo se sentiu culpada porque não tinha percebido o bullying antes dele expressar para uma outra pessoa que não era ela, era uma desconhecida. Mas é muito mais fácil você falar para alguém que não tem um vínculo com você do que você, é como muitas vezes você atestar o fracasso. Muitas vezes as crianças